Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá onde você estiver, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Meu nome é Luiz Fabiano, eu sou professor do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do campus de Jaboticabal. E estou aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre hidráulica. Então nós faremos aí uma sequência de aulas, né, onde a gente discutirá aí um pouco sobre a hidráulica, tentando passar o conteúdo, discutir com vocês de uma forma bem dinâmica e bem facilitada, ok? Então, obrigado aí pela presença, deixa aí o seu comentário, o seu like. Eu não sou youtuber, eu não tenho experiência nenhuma em gravar esse tipo de coisa, mas essas aulas compõem a disciplina de hidráulica, que é pré-requisito para a irrigação e outras disciplinas no curso de agronomia da nossa instituição. Então, diante disso, nós resolvemos abrir as aulas para que o maior número de pessoas que se identificarem conosco possam assistir às aulas aí, deixar os seus comentários, tirar suas dúvidas e divulgar. Então, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal, divulguem e coloquem aí o sininho para poder avisar toda vez que a gente lançar um vídeo aí semanal. Tranquilo? Então sejam muito bem-vindos e vamos começar a trabalhar. Bom, a hidráulica, ela se confunde com o desenvolvimento dos povos, né? A gente observa que redes de esgoto, de drenagem, bombas, aquedutos, compressores, né, equipamentos que funcionam hidraulicamente, máquinas a vapor, foram inventadas aí há muito tempo. Então a hidráulica já se faz presente na vida do homem já há muito tempo. E é óbvio que ela ajudou e impulsionou grandes desenvolvimentos, como a gente pode observar nesse slide introdutório. No Brasil, a gente tem datado aí como o primeiro sistema de abastecimento no Rio de Janeiro, né, de água, 1723. Aí a gente para pensar, né? Em 1723, nós tivemos então o primeiro abastecimento de água, né? E até hoje nós temos problema de água. Então observa-se aí que existe uma ineficiência muito grande, né? E para lidar com isso, uma falta de critério talvez em determinados momentos, mas o problema existe até hoje, né? Perdura até hoje, com os sistemas hidráulicos cada vez mais obsoletos, cada vez mais com problemas. Então nós precisamos de muita gente para poder ajudar a resolver esses problemas. Nós temos aqui a primeira cidade com rede de esgoto, o Rio de Janeiro, também em 1864, a primeira hidrelétrica com finalidade de mineração, é a hidrelétrica que foi colocada lá, instalada em Diamantina, lá no Ribeirão do Inferno, 1883. E nós temos a famosa hidrelétrica de Marmelos, foi a primeira hidrelétrica lá no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, né, que atendeu aí o abastecimento público de energia elétrica. E isso é interessante para nós, porque essa hidrelétrica, ela culminou como... Ela foi a primeira hidrelétrica da América Latina, né? E ela culminou como o que hoje é a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Então você observa que eventos hidráulicos são lembrados até hoje, estão aí disponíveis até hoje, nos grandes aquedutos de Roma e assim por diante. Então a hidráulica está presente na nossa vida de todas as formas. Muitos alunos falam para mim, mas eu não gosto de hidráulica, né? Eu não vou usar hidráulica. E eu brinco, falo, imagina, você só está vivo por causa de hidráulica, né? O seu coração batendo, bombeando o seu sangue, ele só funciona mediante acionamentos hidráulicos, elétricos, pulsos elétricos que vão acionar músculos, que vão fazer movimentos, né? Que vão pressurizar suas veias, que vão fazer o sangue correr, o fluido deslocar. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Então, eu falo para eles que é importante a gente sempre associar com alguma coisa. Outros me dizem, professor, mas eu vou trabalhar com máquinas, né? Eu não quero trabalhar com irrigação. Aí eu falo, bom, mas hoje em dia, a maioria dos tratores, né,
tem os seus sistemas de acionamento hidráulico, pode ser misto, hidráulico e eletrônico, hidráulico e elétrico, mas, enfim, todos eles têm acionamento e a maioria dos implementos tem acionamento hidráulico. Você vai trabalhar com pulverizador, você tem que entender conceitos de pressão, de vazão, de diâmetro de bocal. Então, é importante que o discente, né, procure associar a hidráulica no seu dia a dia. E esse é um dos motivos da gente ter gravado essas aulas e disponibilizado para todos, para poder desmistificar a questão de que hidráulica é difícil. Eu volto a dizer que aqui nós temos um foco na hidráulica agrícola, tá, pessoal? Então eu não vou falar de óleo, de gases, o foco nosso aqui é a hidráulica agrícola. Mas todos os princípios que a gente discutir aqui, de uma forma ou de outra, são aplicados em outros fluidos hidráulicos. Aqui a gente vai trabalhar, grosso modo, mesmo diretamente com água, e mercúrio como fluido manométrico, né? Mas a ideia nossa aqui é hidráulica, lembrando que o curso que a gente ministra, a disciplina é o curso de Engenharia Agronômica aqui na FCAV. Bom, então a hidráulica, para a gente ter uma ideia aí, ela é um ramo que estuda os fluidos parados e em movimento. Embora ela seja considerada como definida como sendo hidro, de água, e aulos de conduto, né, condução de água em tubulações, a hidráulica, esse sentido, ele é muito mais amplo, né, muito mais abrangente. A hidráulica, ela estuda todos os princípios que governam os fluidos em geral. Ela pode ser dividida em geral e teórica, né? Então, nós temos aí o estudo da hidrostática e da hidrodinâmica, a água parada e a água em movimento. E nós temos a hidráulica aplicada, ou também chamada de hidrotécnica, que é a hidráulica que se aplica em vários setores, como vocês estão vendo aí, ó, engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia mecânica, né, engenharia de alimentos. E nós estamos aqui, ó, lá na engenharia agrícola, né? Irrigação, barragens, distribuição de água, canais e assim por diante. Então, nós temos aqui uma exploração mais para o lado profissional e aqui a hidráulica uma exploração mais básica, né? Mais base, que vai fomentar o estudo, né? Na verdade, a aplicação da hidráulica nos mais diferentes setores, como a gente pode ver aqui, ok? Bom, então, posto isso, a gente tem que dar uma relembradinha rápida, né? O que é sólido, porque nós estamos falando sempre de líquido, líquido, líquido. Então, nós temos aí os 3 estados, né, em que a água fica: sólido, nesse caso as partículas são mais arranjadas, estão mais densas, né, formas mais regulares. O líquido, essas partículas já começam a perder essa sua densidade, né? Essa sua regularidade. E no gasoso, então, as partículas praticamente estão desarranjadas, sem estrutura de ligação, e a gente observa, então, o vapor d'água aqui, todos os dias olhando no céu. Na maioria deles a gente enxerga o vapor d'água, que seriam as nossas nuvens. Bom, dando continuidade, pessoal, é importante que a gente reveja e relembre, né, os sistemas de unidades. Então, isso aqui é um problema na hidráulica, porque muita gente fala: nossa, eu me confundo todo com as unidades de hidráulica, eu me confundo tudo na hora de transformar. E isso é assim mesmo. Com a prática da vida, do dia a dia, vocês vão ganhando essa experiência. Mas é importante que nós tenhamos na cabeça condição de transformar algumas unidades, né? Por exemplo, um agrônomo, ele tem que saber que 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Né? Ele tem que ter ideia desse tipo de transformação. Então, tem coisas que, infelizmente, nós vamos ter que guardar aí no HD. E eu tenho certeza que não é difícil. A gente guarda tantas outras coisas, né? E isso não tem problema nenhum. No sistema de unidades, aqui eu vou abordar com vocês os principais sistemas que existem, né? A análise dimensional para converter uma unidade em outra dentro dos sistemas que a gente tem, mas eu não vou me prender muito em ficar fazendo análise dimensional, até porque eu acho que hoje você pode facilmente lançar a mão de aplicativos que fazem essas conversões, você pode ter essas conversões na cabeça, e eu prefiro muito mais que vocês guardem algumas conversões na cabeça de pressão, vazão, área, que a gente utiliza muito,
do que você ter um monte de unidade na cabeça e não conseguir transformar uma em outra ou compará-las, ok? Bom, então qual que é a finalidade que se tem em um sistema de unidades? É comparar grandezas de mesma natureza. Então eu vou comparar pressão com pressão, eu vou comparar vazão com vazão, eu vou comparar potência com potência. E o que são grandezas? Grandezas é tudo que é passível de ser medido ou quantificado. Então isso é importante, né, para a gente. Então nós temos que conhecer quais são essas grandezas, da onde elas vêm, para que a gente possa então colocar as unidades, definir as unidades em função dos sistemas. Em 1792 foi definido o sistema métrico decimal. Isso aconteceu lá na recém-formada República Francesa. E ele é o precursor do atual sistema internacional, que foi adotado em 1960. O Brasil passa a adotar o sistema internacional, também chamado de MKS, em 1963. E a partir daí, então, o Brasil adota esse sistema. O sistema internacional ele apresenta 7 grandezas fundamentais. Nós temos o metro, cujo símbolo é M, massa, cujo símbolo é kg, tempo, segundo, quantidade de matéria mol, corrente elétrica ampere, temperatura termodinâmica Kelvin, intensidade luminosa candela. Cuidado, hein, pessoal? Não é cadela, hein? Tá ok? É candela. E essas 7 grandezas fundamentais, delas derivam as grandezas que a gente conhece como derivadas, né? Então, vazão, pressão, potência, todas essas outras unidades, elas derivam dessas 7 grandezas fundamentais. Bom, nós temos 2 sistemas cujas dimensões básicas são MLT, que a gente chama de massa, comprimento e tempo, e a gente tem uma dimensão básica chamada de FLT, força, comprimento e tempo. Para a gente ver aqui no quadro ao lado, a gente tem massa, comprimento e tempo, MLT, unidade quilograma, metro e segundo, cujos símbolos estão aqui, e definem o sistema também, MKS. Então nós temos o sistema internacional definido como sistema também MKS. Nós ainda temos o sistema que é chamado de sistema técnico. Ele é um sistema baseado em FLT, né? Também chamado de MKS técnico. Qual que é a diferença entre ele e o sistema internacional? Observe que no sistema internacional a gente tem o MKS, né? Nós temos aqui a unidade de massa, quilograma. E no sistema técnico, a gente tem a unidade de massa, quilograma-força. Então, da onde vem esse quilograma-força? Isso aqui é em função da gravidade, né? Da aceleração da gravidade do local. Então, nós temos esses 2 sistemas e ainda temos um terceiro sistema, que às vezes é adotado na hidráulica, já está caindo em desuso, né? Que é o sistema, também é um MLT, que é o sistema CGS, né? Que é a abreviação de centímetro, grama e segundo. O sistema SGS e o MKS técnico, né? Eles são sistemas que a gente, o MKS normal, eles são sistemas que a gente chama de sistemas absolutos, ou seja, eles não dependem do local em que a medição está sendo realizada. O MKS técnico, por trazer esse quilograma-força, ele depende do local em que está sendo feita a medição. Então, ele varia em função da medição. Então, aqui na hidráulica, a gente vai trabalhar bastante com o sistema internacional, né? E as grandezas derivadas, principalmente, elas que se tornam muito interessantes para nós aqui na hidráulica, né? Bom, outra coisa que é muito importante é nós sabermos como escrever, né, o nome da grandeza e o símbolo dessa grandeza. Então, o nome da grandeza
ele deve ser escrito sempre em letras minúsculas, ok? Sempre em letras minúsculas. Por exemplo, o termo hora, metro, segundo, sempre em letra minúscula. Existe uma exceção que é o litro, que nós podemos, na hora de abreviar, ao invés de escrever litro com L minúsculo, a gente pode utilizar a letra L maiúscula. Quando essa unidade tem um nome próprio, né, ela é escrita com letra maiúscula. Por exemplo, Pascal, Newton. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, quilopascal, o K ele é minúsculo e o Pascal, né, o P do Pascal, ele é maiúsculo, porque indica o nome de alguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque vai fazer um relatório, vai fazer uma avaliação, vai fazer um concurso, alguma coisa, né? É importante que a gente conheça como escrever a unidade. Muitos alunos esquecem de escrever unidades nas grandezas. E eu faço uma comparação, né? Se você fala que você viajou a 120 quilômetros, sem unidade, a gente não tem como saber do que é que você está falando, quanto tempo você levou, se você veio rápido ou se você veio devagar. Então é importante todas as vezes em que a gente disser ou tratar de uma grandeza, essa grandeza vem acompanhada de uma unidade. Nas provas, então, é bem comum, né? O pessoal calcula, coloca um número lá, que ele encontrou, o número está certo, mas ele não tem unidade. Então, quando o número não tem unidade, a gente não consegue compreender do que é que se trata e qual é a grandeza que ele está expressando. Então, é importante que a gente sempre coloque unidade nas grandezas, e um número, um resultado final sempre vem acompanhado de uma unidade, a não ser quando ele é adimensional, que também pode ocorrer. Aqui, só por curiosidade, eu estou trazendo para vocês uma tabela que mostra uma definição atualizada, né? Eu peguei essa tabela na internet, aliás, já agradeço a todas as pessoas que identificarem algum ou parte de material seu aqui, agradeço por ter nos cedido isso, e se faço questão de referenciar quando as coisas não são minhas, ok? Tem muita coisa bacana aí na internet, de muita gente capacitada, né? Então aqui a gente tem algumas definições atualizadas. Recentemente vocês acompanharam a mudança, né, do quilograma, né? O quilograma antes ele era referenciado em função de uma massa de um cilindro de platina iridiada. Ele tinha um diâmetro e uma altura, né, de 39 centímetros e tudo, ficava lá mantido aos cuidados aí do Bureau Internacional Pesos e Medidas na França, e agora, recentemente, 2019, se não me engano, primeiro semestre de 2019, o quilograma passou então a ser baseado numa constante de Planck e não mais na massa desse cilindro, né? Então nós temos aqui todas as referências, ninguém precisa guardar isso na cabeça, né? É só uma curiosidade aí. Bom, dentro das grandezas derivadas, a gente tem na hidráulica grandezas que são muito importantes, por exemplo, velocidade, aceleração, força, trabalho, pressão, potência, né? Nós podemos dar a dimensão baseado naquele sistema MLT, né? Então nós temos aqui, ó, velocidade. Velocidade é um espaço por um tempo, né? Então metro por segundo, centímetro por segundo, metro por segundo, né? A aceleração, por exemplo, ó, nós temos aqui uma distância, né, em função de um tempo elevado ao quadrado. Então centímetro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Força, né? Então aqui MLT, trabalho, ml ao quadrado, T sobre T ao quadrado. Pressão, M sobre LT vezes T ao quadrado, né? Então a gente tem aqui algumas denominações, por exemplo, pressão a gente vai usar bastante na hidráulica, né? E muito nesse sistema aqui, ó, quilograma força por metro quadrado, ou Newton por metro quadrado, que também é chamado de Pascal, embora depois a gente vai ver que a maioria dos nossos cálculos na irrigação
nós vamos trabalhar com um conceito chamado metro de coluna de água. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho na continuidade das nossas aulas, quando a gente falar de hidrodinâmica e hidrostática, ok? E aqui o conceito de potência, ó, geralmente a gente vê aqui no sistema internacional como watts, a gente vê aqui no MKS técnico quilograma-força por metro por segundo, e a gente vai trabalhar também bastante esse conceito aqui em CV, que normalmente quando a gente compra uma bomba, a gente compra uma bomba em função do seu cavalo vapor, né, do seu horsepower. Aqui tem algumas grandezas também utilizadas, né, outra tabela aí que complementa, depois vocês podem dar uma olhada a mais nisso aqui. Bom, então aqui eu tenho ó, uma forma rápida, né, de converter, por meio de análise dimensional, uma grandeza, eu consigo convertê-la em função, no caso aqui uma grandeza derivada, né, eu consigo convertê-la de um sistema para outro. Então, por exemplo, eu quero saber qual a relação entre Dina e Newton, que são duas unidades de força, embora Dina esteja no CGS e Newton esteja no MKS. Ambos são MLT, então eu tenho aqui no quadro o MLT, e aí eu coloco Dina é grama, a massa, comprimento centímetro, né? E tempo aqui segundo a menos 2. Aqui Newton eu tenho 10 a terceira grama, né? Então eu tenho aqui, passei o quilograma para grama. Aqui eu tenho 10 a elevado a 2 centímetros. E aqui segundos. Então se eu dividir essa linha por essa, né? Eu tenho aqui que 1 Dina equivale, 1 Dina em cima, 10 elevado a quinta Newton embaixo, né? Esse aqui vai cortar com esse. Eu tenho, então, que 1 Newton equivale a 10 a 5 Dinas. Então, é bem simples fazer essa análise dimensional. É claro que algumas podem ir se complicando, né? Mas é interessante a gente observar isso, porque hoje eu consigo converter isso de uma forma muito direta, como a gente vai ver algumas tabelas para frente. Fluidos são substâncias que se deformam continuamente sob a ação de uma força tangencial, independente de sua magnitude. Por exemplo, líquidos e gases. E eles são o objetivo do nosso trabalho aqui na disciplina de hidráulica voltada ao curso de engenharia agronômica. Bom, é interessante que a gente então estude um pouco sobre as propriedades dos fluidos, relembre as propriedades. E eu saliento que aqui nós iremos trabalhar somente com algumas delas, que têm ligação direta com as atividades e os exemplos que a gente desenvolve aqui na nossa disciplina. Se você tem interesse em trabalhar com outros tipos de fluido, é importante que você busque conhecer as mais propriedades dos fluidos que você irá trabalhar. Aqui a gente vai falar basicamente das que a gente mais vai utilizar para subsidiar todo o desenvolvimento da nossa disciplina. Então a gente tem aqui a massa específica, né? Também chamada de densidade absoluta. A massa específica ou densidade absoluta nada mais é do que a massa contida por uma unidade de volume, tendo a dimensão ml ao cubo. ml ao cubo, isso mesmo. Bom, um exemplo aqui a gente tem grama por centímetro cúbico no CGS e a gente tem quilograma por metro cúbico no sistema internacional. Essa letra que a gente utiliza para designar a massa específica é a letra grega chamada de Rho. Então aqui está um exemplo. A massa específica ou a densidade absoluta da água é 1000 kg por metro cúbico. Então o que significa isso? Só para você fazer uma relação, em cima da sua casa, se existir uma caixa, um reservatório de água, geralmente tem para atender banheiros, atender a parte interna da casa, nós temos uma caixa, então, de 1 por 1 por 1. Então, 1 por 1 por 1 é 1 metro cúbico. Se essa caixa estiver cheia de água, eu tenho em cima da minha casa 1000 quilos de água, ou 1 tonelada de água. Se eu tiver 2 caixas, eu tenho 2 toneladas de água. Então, olha só, a nossa laje, a laje que tem em cima da casa de vocês,
ela tem que suportar, quando o engenheiro vai fazer o cálculo lá, o civil, ele tem que fazer o cálculo de que ela vai suportar uma caixa dessa cheia. Se ele fizer o cálculo para suportar uma caixa dessa vazia, quando ele encher, você corre o risco da laje cair. O mercúrio ele já tem aí uma densidade, né, uma densidade absoluta, uma massa específica, de 13.564 quilogramas por metro cúbico. Então, observe que ele é muito mais pesado do que a água. Muito mais pesado. Por isso que o mercúrio, a gente vai falar bastante sobre ele, ele é utilizado como fluido manométrico. Então, ele é muito mais pesado do que a água. Então, eu posso trabalhar em manômetros, vocês vão conhecer, eu posso trabalhar com mercúrio e medir pressões maiores do que eu mediria se o fluido manométrico fosse somente água. Nós temos também, dentro dessas propriedades do fluido, uma propriedade chamada de peso específico. Essa propriedade ela é muito importante. Ela tem a relação entre a força peso por unidade de volume. Nós temos aqui em Newton por metro cúbico, quilograma força por metro cúbico, tonelada força por metro cúbico. Observe que aqui entra o componente quilograma força, quilograma força por metro cúbico. E aqui eu faço um parênteses para corrigir um erro conceitual, que muita gente comete. As pessoas às vezes falam assim, quantos quilos você pesa? Essa afirmação ela é errada. Por que ela é errada? Porque a massa, que é uma propriedade da matéria, ela não varia, não importa onde você esteja. Então a massa de um corpo ela é constante e ela é expressa em quilogramas. Já o peso é uma força com que os objetos são atraídos pela Terra, levando em consideração a aceleração da gravidade. Portanto, peso não é massa, peso é força. Como a gente pode ver, quilograma força, Newton, Então a gente não pode, é errado a gente dizer quantos quilos a pessoa pesa, porque quilo é uma unidade de massa e não de força, ok? Então vamos corrigir isso aí, vamos evitar esse tipo de erro, Então o certo é qual é a sua massa e não qual é o seu peso, ou você pesa quantos quilos, qual é a massa desse corpo, ok? Independe aí da aceleração da gravidade. Bom, lembre-se que o peso específico é a nossa massa específica vezes a gravidade. Então, esse conceito é muito importante. Essa letrinha que a gente usa grega aqui é chamado de gama, nesse caso. Bom, outra propriedade importante é chamada de densidade relativa. Essa densidade relativa ela é sempre expressa entre o peso específico de uma substância e o peso específico da água, a 4 graus em uma atmosfera, e ela é uma unidade adimensional. Então, observe que a densidade da água é 1, a densidade do mercúrio é 13,56 vezes mais pesado, do que a água, e o ar bem levinho, tá vendo? Bem levinho, tá? Então, aqui é um conceito bem importante para nós também na hidráulica. Nós temos ainda o conceito chamado de atrito interno ou viscosidade dinâmica. Refere-se aí à resistência que as moléculas têm ao deslizamento entre elas mesmas e é muito influenciada pela temperatura. Olha, pessoal, aqui eu lembro vocês que nós estamos dando as definições o mais simples possível. Se você sentir necessidade de aprofundar, consulte a literatura que a gente indicou no nosso plano de ensino. Nós temos ainda a viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática ela é a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. E ela é dada por essa letra chamada de Y. As dimensões são LT ao quadrado sobre T, sendo centímetro quadrado por segundo no CGS, ou metro quadrado por segundo no Sistema Internacional, E o exemplo aqui, nós temos a água com sua viscosidade. Eu coloquei aqui porque a gente vai usar isso aqui quando a gente trabalhar mais para frente. E aqui a viscosidade, por exemplo, do óleo, para vocês verem como isso muda, A viscosidade do óleo aí, muito maior do que a viscosidade da água, Um óleo sai 30 a 20 graus. Ok? Então, só para
para a gente relembrar. Tenho certeza que vocês já viram esses conceitos no segundo grau, e quem fez cursinho deve estar com isso muito fresco na cabeça, e os livros de cursinho, inclusive, trazem isso com ilustrações muito legais, muito bacana. Quem tiver em casa, pega o livro e relembra, tenho certeza que lá vocês já encontraram e já viram isso. Vão encontrar, porque já viram isso. Bom, uma outra unidade importante é a compressibilidade. Ela refere-se em relação à redução de um volume. É claro que o inverso dela é elasticidade, né? A compressibilidade ela é muito importante para nós quando a gente for estudar golpe de Ariete, que são ondas de sobrepressão. Esse tipo de fenômeno, nós vamos estudar ele num item específico do nosso curso, e vocês vão ver o quão importante é isso. Na ocasião, eu irei trazer um especialista em válvulas, atenuantes de golpe de Ariete, para que ele fale para nós um pouco mais sobre a aplicação desse tipo de tecnologia para evitar que os danos aconteçam dentro das tubulações de pressurização. Nós temos também o atrito externo, né? E ele descreve qual a resistência que o movimento, que o fluido sofre devido à rugosidade das paredes e provoca a perda de carga. Essa daqui nós vamos estudar bastante no nosso curso de hidráulica. É claro que isso só vai acontecer quando a água estiver em deslocamento, então hidrodinamicamente atuante, né? Então parada, isso não vai acontecer. E nós vamos discutir mais para frente que esse atrito define regimes de escoamento, chamado de laminar, existe um de transição, né, entre esses dois, e o regime turbulento. A grosso modo, a gente pode dizer que o regime laminar é devido somente ao atrito interno, ou seja, placas de água, vamos chamar assim, né, fluxos, placas de água atritando com placas de água. Observe que aqui, quando a placa de água ela atrita com a rugosidade do tubo, por mais liso que ele pareça, existe uma rugosidade, até um equipamento que mede isso, chamado rugosímetro, né? Então ele tem uma rugosidade e ele vai causar uma perda de carga maior nesse contato, quando está comparado com esse. Então observe que a velocidade máxima ela é maior no centro de uma tubulação. Aqui tem uma parede de um tubo, né? A parede externa aqui, a parede externa. Isso aqui nós estamos dentro de um tubo. Então observe que aqui a velocidade ela é muito pequena, ó. Tá vendo? E aqui nós temos uma velocidade maior. Quando a gente vai para o regime turbulento, a gente tem o atrito interno, água com água, e a gente ainda tem o atrito externo, né? E vai gerar, então, um total descompasso desse fluxo de água. Então, nós vamos rever isso aqui, tá, pessoal? Fica tranquilo, é só para ter uma ideia aí, a gente vai explicar isso aqui de uma forma mais direta e mais detalhada quando a gente estudar o que a gente chama de número de Reynolds. Vai acontecer daqui um pouquinho, aí, mais algumas aulas para frente. O número de Reynolds, Reynolds fez uma experiência, vou falar dela para vocês, e ele definiu então os regimes em função dos números que ele encontrou na sua experiência. Observe que é interessante, já para a gente ir gravando, né, que a velocidade, o número de Reynolds é em função da velocidade, é claro que o fluido tem que escoar, do diâmetro que o conduto tem, e da viscosidade cinemática do fluido. No nosso caso aqui, a água, né? A gente sempre vai trabalhar com ele. Se você estiver trabalhando com condutos livres, que são canais, né? Não são condutos forçados, embora a gente não tenha definido isso, dá para ter uma ideia do que é um e outro, né? Então aqui a gente está falando de tubulações, e aqui a gente está falando de canais, condutos livres, lagos, rios, né? Aqui canais de vinhaça, canais de condução de água, canais de abastecimento de perímetros irrigados, e aqui a gente está falando de conduto. Então a gente vai voltar a falar disso, tá bom? Fiquem tranquilos. A gente vai rever o número de Reynolds, nós vamos calcular o número de Reynolds, tem bastante trabalho para a gente fazer pela frente. Bom, outra coisa que é muito importante, que a gente vai utilizar também na hidráulica, não de forma direta, né? A gente não vai ficar calculando pressão de vapor no nosso curso. A gente vai associar isso com um fenômeno que acontece na sucção de bombas. Então, o que é a pressão de vapor de um fluido, né? Os líquidos atingem esse estado de vapor quando você eleva a temperatura, né? Você ferve o fluido, né? Esquenta o fluido,
ou com a redução da temperatura, que a gente chama de pressão negativa ou tensão. Se o líquido está no recipiente fechado, as moléculas de vapor vão se acumular sobre ele, naquela interface água-ar, até atingir a saturação. Quando atingir a saturação naquele ambiente de ar, a gente diz que ali o fluido atingiu a pressão, nós temos a pressão de vapor. A pressão de vapor aumenta com a elevação da temperatura, né, tornando-se igual à pressão atmosférica quando a água entra totalmente em ebulição. Para a água no nível do mar, isso vai acontecer a aproximadamente 100 graus a uma pressão de 1 atmosfera ou 10,33 MCA. Olha, ele apareceu aí. Daqui a pouco nós vamos falar dele também numa próxima aula. Esse conceito vai aparecer para a gente, essa unidade vai aparecer para a gente, tá bom? Então, essa pressão de vapor, ela vai ser importante porque na sucção das bombas, a gente tem uma pressão negativa, né? Um som mais ou menos assim, ó. Não vão dar risada, hein, ó. Esse som de sucção provoca, então, uma pressão negativa, um vácuo, né? Na sucção das bombas. E se isso for feito, se essa pressão negativa atingir pontos de pressão de vapor, onde a água começa a trocar de fase, nós vamos ter um fenômeno chamado de cavitação. Bom, isso é papo para outra aula, tá? Só viajei um pouco aí para vocês tentarem associar com o que vai acontecer. Tranquilo? Beleza, vamos lá então. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela presença. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês. Peço para que divulguem as aulas para os seus colegas, divulguem o nosso canal. Eu sou amador nisso, eu estou aprendendo a trabalhar com isso. Eu peço que vocês olhem e divulguem, né, o nosso trabalho. Coloque ele aí nos links de vocês. Peço para que vocês nos ajudem bastante aí, levar esse conhecimento da nossa forma. Cada um tem um jeito de fazer isso. Eu estou tentando buscar a forma mais tranquila e mais light de desmistificar o que a maioria dos discentes, principalmente engenharia agronômica, tem em relação à hidráulica, né? Então, espero que eu tenha conseguido atrair vocês para a continuidade do nosso curso. Dedicação. Muitos alunos me perguntam qual é o segredo para que eu passe em hidráulica. É o mesmo segredo para você passar em tudo. Não existe um remédio, existe uma solução chamada HBC. É hora, bunda, cadeira. Então, quanto mais você sentar e estudar, mais facilidade você vai ter em tocar a hidráulica. Beleza? Conta comigo, estou aqui junto com vocês. Um abraço, se cuidem, cuidem dos seus familiares. Não esqueçam de curtir aí o nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço, pessoal.